Oi gente, tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para mais um vídeo onde eu quero compartilhar com vocês tudo que eu pesquisei que pode ser uma causa de aborto. Então deixa o seu joinha aí no vídeo que já ajuda o nosso canal e não custa nada para você. Bom, a primeira coisa que eu quero falar, gente, é que você, mulher, que sofreu uma perda gestacional, que sofreu um aborto, muitas das vezes a gente fica achando que é só com a gente que aconteceu, que estamos sendo punidas por algo, ou que fizemos algo de errado e começamos a pesquisar, pensar, procurar achar um culpado, né? Pensamos que ou carregamos peso, ou fizemos alguma coisa em excesso, ou tomamos algum medicamento. Então, a primeira coisa, a culpa não é sua. Não se sinta culpada. O aborto acontece muito mais do que você pode pensar. Uma em cada 4 mulheres já sofreram ou vão sofrer, né, um aborto. Então, a gente não fica sabendo muitas vezes porque as pessoas não vão postar sobre isso, porque a maioria espera passar as 12 semanas para anunciar a gravidez, né? E o aborto acontece na maioria das vezes com menos de 12 semanas. Então, acontece muito mais do que você imagina. E o psicológico da mamãe e do papai fica abalado, fica mexido. Então, você precisa de viver o luto. Você perdeu um bebê, você precisa de viver esse luto. Então, chore mesmo, converse mesmo, desabafe, procure uma ajuda psicológica. Você não é a única, você não é culpada. Isso acontece muito mais do que você imagina. Então, a primeira coisa que eu queria falar é isso. De 50 a 80% dos abortos é por causas de má formação genética. Então, ali na hora de ser formado aquele embrião, deu alguma malformação ali, cromossômica, e o seu organismo viu que não era compatível com a vida e expulsou. Então é isso que acontece. E muitos abortos também, a mulher perde e nem fica sabendo, porque ela nem sabia, nem tinha descoberto ainda que estava grávida. Então esses números nem estão aqui nas estatísticas, né? Porque às vezes a mulher acha que é só uma menstruação mais forte que ela teve e estava ali perdendo um bebê numa fase mais inicial, né? Que eu acredito que não vai ter tanta dor assim, porque quando é bem no início, né? Mas cada mulher reage, o corpo dela vai reagir de uma forma com relação à dor também. Então, os fatores de risco: drogas, cigarro, bebida. O peso também é um fator de risco, tanto a obesidade quanto o baixo peso. A idade, gente, é um fator de risco, né? A mulher acima de 35 anos, ela tem mais chances, 20% a mais de chance de ter um aborto. Acima dos 40 anos, essa chance já sobe para 40%. Acima dos 45, essa chance já sobe para 80%. Então, gente, quando a mulher é mais nova, né, ela está naquela idade ali ideal para se ter um bebê, o próprio organismo dela, ele absorve melhor os nutrientes. Para você ter um comparativo, por exemplo, várias vitaminas que com o passar da idade a gente tem que passar a tomar, porque o nosso corpo já não absorve mais, né? E depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso especificamente. Então, quando a gente é mais nova, tudo é mais fácil, né? A gente tá ali na idade reprodutiva. E a partir dos 35 anos, isso aí já dificulta mais e pode ser também uma causa de risco para o aborto. Mas hoje em dia nós temos muitas coisas, a medicina, né? Temos muitas coisas para poder ajudar essas mulheres que querem ser mamães depois aí dos 35 anos, né? Então calma, calma que a gente vê também muitas histórias, testemunhos de mulheres que tiveram aí seus filhos depois. Então uma dica resumida: se cuide,
né? Você não tem mais 20 anos, mas você pode cuidar para que o seu corpo funcione bem. Você pode fazer atividade física, se alimentar bem, procure uma nutricionista, faça exames para ver quais as vitaminas estão aí no seu corpo, né? Precisando de reposição, e tudo vai correr bem para você. Em primeiro lugar, coloque diante de Deus, porque é Deus que é o dono da vida. Ele tem o dia certo para cada bebezinho nascer nessa terra, tá bom? Então, fatores de risco tem também as doenças da tireoide, as trombofilias, tem também infecções, por exemplo, rubéola, o citomegalovírus, que a gente até faz esse exame, né, no início da gravidez, sífilis, cachumba, gonorreia, tudo isso, gente, pode também ser um agravante. Problemas de prolactina, diabetes, hipertensão, problemas diversos no útero, né? Como miomas, útero de Delfo, más formações, aderências. Então, são muitos fatores de risco, né? Tem também as doenças hormonais que vão causar ali alterações no ovário, incompatibilidade de RH, né? Que é o fator sanguíneo incompatível, tanto dos pais como também pode ser da mãe com o filho. E tudo isso, gente, a grande maioria aqui tem como ser feito um acompanhamento, se a mulher está ali fazendo pré-natal, se ela já sabe que ela tem esse problema, né? Tem como estar fazendo um acompanhamento, né? Se descobrir antes, tá? E como eu falei, a grande maioria dos abortos acontece por causa de anormalidade genética mesmo. A grande maioria é isso, tá? Então, o aborto, ele pode ser um aborto retido ou um aborto espontâneo, né? O aborto retido só vai descobrir quando a mulher vai ali fazer um ultrassom e vê que não tem mais batimento, né? E antigamente não se fazia tantos ultrassons igual hoje, né? A gente faz. Então a mulher já descobria quando o corpo já estava expulsando já o bebê, né? Porque não fazia tantos ultrassons igual hoje, né? A gente faz. E uma coisa também que eu pesquisei e vi em alguns relatos, que é comum o médico esperar, mandar a mulher para casa, vamos supor, descobriu que tem um aborto retido, fez ultrassom, não tem batimento ali mais. É comum o médico mandar a mulher voltar para casa e esperar até 30 dias para ela, para o corpo dela expelir ali o embrião. Então, se não houver riscos, tá, gente? Isso aí, se não tiver nenhum risco de infecção, né? Se os exames de sangue não tiver dado alterado, se não tiver febre, se não tiver tendo secreção ali do útero com cheiro forte, tá? E tem o aborto espontâneo, né? Que é quando a mulher já perde ali, o corpo já vai expelindo tudo. Só que o aborto espontâneo, ele pode acontecer igual aconteceu comigo, foi um aborto espontâneo, porém não saiu tudo. O colo do útero fechou e não saiu a placenta toda, né? E a placenta, ela tem uma coloração mais arroxeada e quando vai expelir ela, é uma dor muito forte, né? Então, é pelo ultrassom que dá para ver isso. E no meu caso foi assim também. Foi espontâneo, mas não saiu tudo e eu tive que passar pelo procedimento da curetagem. Outra coisa, gente, esse procedimento da curetagem é um dos procedimentos que pode ser feito, tá? Para não ter risco de infecção, se não saiu tudo, né? Tem que fazer algum procedimento para limpar ali o útero. Então tem a curetagem, tem a amil e tem a esteroscopia também. A curetagem é feita ali com uma cureta, que é um metal ali duro, que vai raspar ali o útero. E o perigo da curetagem, que vai estar raspando ali a cavidade uterina, é que possa perfurar o útero, né? Ou então causar alguma cicatriz no útero que venha dificultar uma nova gravidez, tá? Então, a curetagem ela é utilizada obrigatoriamente acima de 12 semanas de gestação.
Abaixo de 12 semanas é usado mais a AMIL, que é a aspiração manual intrauterina. A AMIL ela é mais utilizada porque com menos de 12 semanas, o risco dela perfurar o útero é mínimo, né? Quase não tem esse risco, porque é uma cânula plástica, a ponta dela é mais molinha, flexível, né? Então ali ela vai aspirar, fazer uma sucção ali na cavidade uterina e não tem esse risco, né? É um risco baixo de dar alguma cicatriz ali no útero. E tem, gente, também a esteroscopia. É um procedimento mais caro, né? Que ele é mais usado só quando a AMIL ou a curetagem deixou algum resto ainda ali na cavidade uterina, tá? Com a esteroscopia se coloca uma câmerazinha lá dentro que vê exatamente o material que está lá dentro do útero, né? Vê tudo direitinho, tem que ser um especialista para poder estar fazendo, né? E é mais usado só nesses casos mesmo que eu falei, tá? Outra coisa também, se você tá grávida e tá tendo algum sangramento, nem todo sangramento é aborto, tá? Tem muitas mulheres que têm algum sangramento em alguma fase da gravidez e procura ajuda médica e a gravidez segue ali normalmente até o final, tá? E quem tem um aborto também, na maioria das vezes, vai conseguir gerar uma vida normalmente depois. O que eu achei estranho é que, assim, os médicos esperam ter 2, 3 abortos para querer investigar a causa daquele aborto. É porque geralmente é comum mesmo de acontecer, tá? Só se for um médico mesmo muito bom, né? Muito top para querer pesquisar isso antes, pelo que eu vi. Então, gente, é isso. Esses são os riscos, né? E as causas do aborto. Se você passou por isso, assim como eu passei, busque ajuda, né? Principalmente, peça a ajuda de Deus. É Deus que faz uma vida se desenvolver no ventre de uma mulher de uma forma tão maravilhosa, tão incrível, tão milagrosa. E tudo acontece no tempo de Deus. Eu sei que quando a gente passa por isso, é difícil a gente entender, é difícil a gente não sentir dor, não chorar, mas igual eu falei, viva o seu luto, né? E procure ajuda, converse, porque você vai superar, você vai passar por isso e você vai viver o seu milagre de ter o seu bebezinho nos braços. Se cuida do seu corpo físico. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então a gente deve cuidar bem do nosso corpo. A gente deve evitar ficar comendo essas comidas embutidas, enlatadas, frituras, refrigerantes, coisas que causa só o mal para o nosso organismo, né? Muito açúcar. Então, assim, se cuida do seu corpo, que para você gerar outra vida, você tem que estar bem. O seu corpo tem que estar bem nutrido para você passar nutrição para uma outra vida. Então, se cuida e siga em frente, que Deus te abençoe, que você realize o seu sonho de ter o seu bebezinho nos braços, que você possa superar este momento tão difícil que é a perda de um bebê, que causa tanta tristeza, tanta angústia, né, no coração das mamães, dos papais, mas você vai superar com a ajuda de Deus em primeiro lugar e com a ajuda das pessoas que te amam, que estão prontas a te acolher, tá bom? E muito obrigado por ter visto esse vídeo. Mais uma vez eu peço que você deixe o like, se inscreva aqui no canal, tá bom? Um abraço e até a próxima!